Você cancelaria sua viagem por causa de uma profecia? Bom, como eu presumo que você que está me ouvindo é um brasileiro, talvez sua resposta pode ser sim. Afinal, aqui no Brasil, a gente acredita em muita coisa. Acredita em Deus, em santo, em benzedeira, em pastor, em simpatia, em horóscopo e até mesmo em previsão do futuro. Não é à toa que todo final de ano a gente tem vários programas aí com profecias para o ano seguinte. Agora, para os japoneses isso é uma outra história. Apesar de existir religiões como o budismo e o shintoísmo por lá, a fé não é tão praticada assim no dia a dia. Sim, o povo respeita o templo, comparecem neles no final do ano, e os estudantes até rezam antes das provas. Mas falar que eles acreditam numa previsão do futuro é meio exagero, e é por isso que o mangá da autora Ryo Tatsuki virou um caso meio curioso por lá. A autora lançou o mangá Watashi ga Mitamirai, que em português o título é algo como O Futuro que Eu Vi, lá no ano de 1999, e nele continham alguns sonhos que a autora teve, e diz ela que eram sonhos premonitórios. Que segundo a autora, ela vinha registrando esses sonhos desde os anos 80, e resolveu desenhar e lançar em forma de mangá nesse ano. Bom, naquela época o mangá tinha aí previsões como a morte da princesa Diana, queda das Torres Gêmeas, o terremoto de Kobe, a morte de Fred Mercury e o tsunami de 2011. E até mesmo uma previsão de quando e como ela iria morrer. Mas vamos abrir um parênteses aqui no meio e chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nessa primeira versão, que a gente tinha mesmo de previsão concreta, seria a queda das Torres Gêmeas e o tsunami de 2011. Afinal, eles ainda não tinham acontecido. Agora, as demais previsões a gente pode duvidar um pouco, já que a publicação veio depois que elas aconteceram. Então, a gente não sabe se ela desenhou para o mangá e só alegou o que tinha previsto, ou se realmente ela tinha tido o sonho antes e registrado antes dessas coisas acontecerem. Mas fechando parênteses aqui, esse mangá ficou extremamente famoso em 2011, depois de realmente acontecer aquele grande tsunami no Japão, e os leitores relembrarem que o mangá já tinha previsto esse acontecimento. Nessa época o mangá chegou até a ficar esgotado nas lojas japonesas, já que as vendas explodiram. E agora, mais recentemente, a autora resolveu lançar uma outra edição, a Kanzenban, que é uma edição mais completa. Ela lançou em 2021 e agora o hype em 2025 voltou com força, porque é justo nessa edição que tem uma previsão para o dia 5 de julho de 2025 de um grande tsunami 3 vezes maior que o de 2011 que deve atingir no Japão nessa data. Segundo a autora, ela teve esse sonho em 1991 e que o tsunami seria causado por uma explosão marítima entre o Japão e as Filipinas, e que inclusive vai atingir não só o Japão como outros países, incluindo até parte da China. E ela descreveu como se fossem 2 dragões saindo do fundo do mar e rompendo a terra. E o que a gente sabe é que naquela região ali tem encontro de várias placas tectônicas, então não é impossível que haja essa tragédia por lá. O que acontece é que dessa vez a autora deu uma data bem precisa para isso acontecer. Porém, antes que você se desespere, vamos fazer de novo o advogado do diabo aqui e dizer que nessa mesma edição ela tem outras previsões, só que muito mais vagas. Por exemplo, previsão de um homem artificial, comidas perigosas, extinção ecológica, o silêncio da terra, um apagão mundial. Previsões essas que talvez você tenha ouvido de muitas outras videntes por aí, inclusive no Brasil. E a única que podemos interpretar como concreta mesmo seria essa de 5 de julho. Então, em meio a tantas previsões vagas, muitas pessoas estão questionando a previsão dela. Porém, existem aqueles que acreditaram, mesmo no Japão, que a maioria não acredita nessas coisas místicas. Tem muito turista por lá cancelando seus voos para o Japão nessa data, e até um governador de uma província precisou dizer que esse era só um mangá e não é ciência. Mas enfim, você acha que quem acerta uma tragédia uma vez ganha o benefício da dúvida para a próxima? Você acha que vai acontecer alguma coisa mesmo ou vai ficar com o pé atrás também? No final, só resta a gente esperar a data para ver se vai acontecer. Afinal, faltam poucos dias para isso e eu vou ficar aqui torcendo para isso não acontecer por lá. O meu nome é Ana. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo se você acredita nessa previsão ou não. A gente se vê na próxima e mata, né?